Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui novamente para mais uma Escola Bíblica Dominical, uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nossa revista, a Revista Compromisso, e veremos hoje a lição número 8. O título da nossa lição é a exortação sobre os fins dos tempos. Nosso texto para estudo encontra-se em Mateus capítulos 16 e 17 e o nosso texto áudio encontra-se em Mateus 16, versículo 16. O nosso texto áudio, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A nossa revista traz como objetivo geral compreender as instruções de Jesus sobre o fim dos tempos e os objetivos específicos, combater os falsos ensinamentos que são grandes perigos para a vida da igreja, como nós também percebemos isso nos nossos dias, reafirmar o compromisso com Cristo, vivendo e ensinando a sua doutrina, e compartilhar a sua esperança da vinda de Jesus. A nossa introdução. Irmãos, a partir do capítulo 16 e 17 de Mateus, Jesus começa aos poucos a mostrar a seus discípulos que a sua vinda não é política para tomar espaço de ninguém, mas é algo muito maior. Há momentos que os discípulos entendem, ficam quietos, em outros momentos fazem perguntas e às vezes acham que Jesus está delirando. Porque imagina, meus irmãos, o mestre começa a falar que vai passar por uma série de humilhações, aquele que seria o rei dos reis, né? Aquele que operou por tantos milagres, de repente começa a falar do destino que ele espera. E isso causa uma certa confusão na cabeça deles. Então é isso que a gente vai ver na lição de hoje aqui, meus irmãos. Primeiro tópico para estudarmos, a nossa revista traz com o título Líderes Religiosos Provocam Jesus. Isso encontra-se em Mateus capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos ler aqui, que é um texto bastante interessante. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixou-os e retirou-se. Muito bem, irmãos. A hostilidade, assim também como a necessidade, faz com que as pessoas mais estranhas se unam. É um fenômeno fora do comum encontrar uma união de saduceus e fariseus. Eles sustentavam crenças e políticas totalmente opostas. Os fariseus acreditavam em anjos e na ressurreição da carne, e os saduceus não. E o que neste caso é o mais importante, os fariseus não eram um partido político. Estavam dispostos a viver sob qualquer governo que lhes permitisse observar seus privilégios religiosos. Os saduceus eram a pequena aristocracia enriquecida, o partido colaboracionista, estavam mais dispostos a servir e ajudar ao governo romano a fim de manter suas riquezas e privilégios. Além disso, os fariseus esperavam e desejavam a chegada do Messias, e os saduceus não. Teria sido impossível encontrar duas seitas e partidos mais diferentes, e entretanto uniram-se com um malvado desejo de eliminar a Jesus. O que os fariseus e saduceus exigiam era um sinal. Os judeus tinham o costume de esperar que um profeta ou líder
legitimasse a sua mensagem mediante algum sinal extraordinário. A resposta de Jesus é que o sinal está aí, para ser visto na frente deles. Os judeus conheciam muito bem os fenômenos climáticos, sabiam que o céu vermelho ao entardecer anunciava bom tempo, e um céu vermelho pela manhã indicava que se aproximava uma tormenta, mas eram cegos aos sinais dos tempos. De maneira que Jesus lhe disse que o único sinal que receberiam seria o sinal de Jonas. Jonas foi o profeta que converteu o povo de Nínive e que desviou, fez com que esse povo deixasse os maus caminhos e se aproximasse de Deus. O sinal que fez com que o povo de Nínive voltasse e se voltasse para Deus não foi o fato de um monstro marinho ter tragado Jonas. O sinal de Jonas foi o próprio Jonas e sua mensagem de Deus. Foi o surgimento do profeta e a mensagem que trazia e que mudou a vida do povo de Nínive. Assim, o que diz Jesus é que o sinal de Deus é o próprio Jesus e sua mensagem. E como se dissesse: em mim vocês se encontram com Deus e com a verdade de Deus. Que mais vocês poderiam ter? Que mais poderiam ver? Né? Mas são cegos porque não podiam entendê-lo e compreendê-lo. Aqui uma verdade e uma advertência, meus irmãos. Jesus Cristo é a última palavra de Deus. A revelação de Deus não pode ir além de Jesus Cristo. Aqui está Deus de maneira evidente, para que todos o vejamos. Aqui está a mensagem de Deus bem clara, para que todos a escutemos. Aqui está o sinal de Deus para os homens. A verdade, que também é uma advertência, é que se Jesus não pode chegar aos homens, não há nada que possa obtê-lo. Né? Não há como chegar, se o homem não consegue entender a Jesus Cristo, não existe outra forma de se aproximar de Deus. Se Jesus não pode convencer os homens, ninguém pode fazê-lo. Se os homens não podem ver a Deus em Jesus, não podem vê-lo em nada nem em ninguém. Quando nos confrontamos com Jesus Cristo, encontramos-nos frente à última palavra de Deus, à frente do seu último chamado. Segundo tópico da nossa lição: fermento no pão ou fermento na alma. Muito bem, vamos ler Mateus 16, de 5 a 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e de todos os saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui nós nos deparamos com uma passagem bem interessante. De fato, podemos afirmar que só podemos imaginar seu significado, né? Tem várias interpretações. Jesus e seus discípulos tinham empreendido uma viagem para o outro lado do lago, e os discípulos tinham esquecido de levar pão. Por alguma razão, sentiam-se muito preocupados e molestados por esse descuido que eles tinham, pelo esquecimento deles. E Jesus lhe disse: olhem e guardem-se do fermento dos fariseus e saduceus.
Ora, a palavra fermento tem dois sentidos. Tem um sentido físico e literal. O fermento era uma pequena parte da massa, e sem fermento nos ingredientes não se podia assar o pão. Esse foi o sentido com que os discípulos compreenderam, esse foi o sentido que eles compreenderam que Jesus estava falando sobre o fermento. E também, irmãos, é possível que pensasse o seguinte: eles esqueceram o pão, tinham que comprar pão em algum local. Do outro lado, o pão era feito por gentios e era inaceitável por um judeu ortodoxo da época que o pão poderia ser comprado e consumido por alguém que não fosse alguém que fosse gentil, né? De maneira que o problema de obter pão do outro lado do lago era quase que insolúvel para eles. Os discípulos se esqueceram de levar o pão e pode ter pensado que Jesus dizia: vocês esqueceram o pão que é puro porque é judeu, cuidem-se de não se sujarem quando chegarem do outro lado do lago ao comprar um pão que contém fermento impuro. Essa é uma outra interpretação da preocupação deles. Agora, seja como for, irmãos, os discípulos só pensavam no pão, de maneira que Jesus lhe pediu que lembrem-se, disse Jesus, da alimentação dos 5.000, dos 4.000, lembre-se quanto houve para comer e quanto que sobrou. E quando vocês relembrarem essas coisas, sem dúvida deixarão de se preocupar e se preocupar com coisas insignificantes. Expressou de maneira tão clara que os discípulos não puderam deixar de entender. Então Jesus repetiu a sua advertência: cuidem-se do fermento dos fariseus e saduceus. Agora, fermento tem outro sentido que não é o físico e literal, mas é um significado metafórico. Fermento era a expressão metafórica que empregava os judeus para referir-se a uma má influência. Para a mentalidade dos judeus, o fermento sempre simbolizava o mal. Fermentava a massa. O judeu identificava a fermentação em putrefação. O fermento representava tudo que é mal, corrupto, podre. O fermento tem o poder de penetrar em qualquer parte da massa ou em que for posto, né? De maneira que o fermento simbolizava a má influência capaz de penetrar na vida e corrompê-la. Agora os discípulos compreenderam, deram-se conta de que Jesus não se referia ao pão, mas sim lhes formulava uma advertência contra a má influência dos ensinos e as crenças dos fariseus e saduceus. Qual seria essa má influência? No que Jesus poderia estar pensando ao falar contra a má influência do ensino dos fariseus e saduceus? Isso é algo sobre o qual só podemos fazer alguns comentários, mas conhecemos as características da mentalidade dos fariseus e saduceus. Os fariseus viam a religião em termos de leis, mandamentos, normas e regras. Viam a religião em termos de ritual extremo e pureza exterior. É uma advertência contra uma religião de coisas exteriores. Para expressá-lo em termos modernos, é uma advertência para uma religião de respeitabilidade exterior, que se interessa pelas ações externas das pessoas e esquece o seu estado do coração. Então, ou seja, era uma religião de aparência, de regras, imposições de leis, né, rituais. Então, não é isso que Jesus queria que os discípulos seguissem. Já os saduceus tinham duas características intimamente relacionadas entre si. Eram ricos e aristocráticos da época e estavam muito comprometidos também com a política. Somos advertidos contra a tendência de dar muita importância às coisas materiais em nossa escala de valores e contra o fato também de pensar que podemos reformar os homens por meio da ação política. Pelo contrário, né? A ação política a gente sabe hoje em dia qual é o conceito que a gente tem. Pode ser que Jesus estivesse relembrando os homens que a prosperidade material não é, por certo, o bem supremo.
a verdadeira bênção, as verdadeiras bênçãos são as do coração, e a mudança autêntica não é das circunstâncias externas, mas a mudança que se produz no coração do homem. Terceiro tópico da nossa revista, meus irmãos, chama-se as declarações de Pedro, lá em Mateus 16, do versículo 13 até o 28. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou a Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, assim mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O Senhor Jesus, não reconhecido nem aceito pelo povo de Israel, antes até blasfemado pelos seus, descreve todo o povo como uma geração má e adúltera. Agora o Senhor pergunta a seus discípulos a respeito do parecer dos homens em relação à sua pessoa, para em seguida ouvir também a opinião dos próprios discípulos. Por quê? Por que isso, meus irmãos? Importava a ele a opinião dos homens? Não, mas do conhecimento do Senhor Jesus e da opinião correta a respeito dele depende a salvação eterna da alma. Por meio dessa pergunta, evidenciou-se quão cegos os homens são em relação a Deus. Notoriamente, porque disso, irmãos, porque veja só, os discípulos ficaram com Jesus Cristo durante 3 anos, aprendendo diretamente de Jesus, constatando diversos milagres, e mesmo assim eles ainda não entendiam exatamente quem era Jesus. Portanto, havia necessidade de uma operação ou manifestação por parte de Deus para que se pudesse reconhecer o Senhor Jesus. Os homens dão testemunho errado do Senhor Jesus, mas Pedro, ensinado por Deus, dá o testemunho correto em nome dos discípulos e de todos os verdadeiramente crentes. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro reconheceu por meio de uma revelação de Deus, o Pai,
que o Senhor Jesus era mais do que os profetas Jeremias, Elias, João Batista, etc. Ele era o próprio Cristo, o Messias prometido aos pais, o Filho de Deus. Jesus Cristo, não reconhecido pelo seu povo como Messias prometido, anunciava agora aos seus discípulos que haviam reconhecido uma coisa nova, a fundação da sua igreja, né? E ele diz a Pedro: tu és Pedro, sobre essa rocha, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. A igreja naquele tempo, ela não havia sido ainda edificada ou fundada. O Senhor queria edificá-la ou fundá-la. Quando que ocorreu a fundação ou a colocação dos alicerces da igreja? Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou triunfante, enviando em seguida o Espírito Santo. Desde então, Cristo, por meio do Espírito Santo, acrescenta continuamente pedras vivas a essa edificação. Todo verdadeiro crente, velho ou moço, ensinado por Deus para poder testemunhar com fé viva e de coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é uma pedra viva que está fundada sobre aquela eterna e invencível rocha da igreja. Uma outra questão também, irmãos, que a gente tem que observar, que não foi sobre o falível Pedro que a igreja invencível foi fundada, porém sobre a rocha viva, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que morreu, mas agora vive pelos séculos dos séculos. As portas do inferno significa o poder do inimigo ou o reino do poder de Satanás. Nenhum poder do inferno pode destruir a igreja, uma vez que ela foi fundada e edificada por Deus. Acabamos de ver que não é Pedro e muito menos alguém que se chama sucessor dele quem edificou a igreja, mas Deus pelo Espírito Santo. Deus está edificando a igreja, empregando pedras vivas em um edifício qual Jesus Cristo é o alicerce e pedra angular. A igreja é celestial, tanto na sua posição quanto na esperança. Quando ela estiver concluída, o Senhor a levará para o céu. Glória a Deus. E nesta ocasião, aqui na terra, o Senhor vivificará e reunirá novamente a Israel, estabelecendo então o início pretendido pelo reino messiânico. Porém, agora esse reino será na glória celestial e não somente na glória terrestre. Cristo ordenou aos seus discípulos que não anunciassem entre os judeus como Cristo, isto é, como Messias, porque tinha sido rejeitado por eles. Na sequência, ele passa a falar falar explicitamente a respeito da sua morte e ressurreição. Pedro, que ainda não conhecia o caminho que o Senhor teria que andar para se tornar o nosso Redentor, quis resistir-lhe, que queria detê-lo, mas Cristo diz: para trás de mim, Satanás. Então ele repreende. Apesar dos discípulos terem captado nesse momento o fato de que Jesus era o Messias de Deus, ainda não tinham chegado a compreender seu significado. Para eles queria dizer algo completamente diferente do que queria dizer para Jesus. Seguiam pensando em termos de um Messias conquistador, um rei guerreiro que expulsaria os romanos da Palestina e conduzia Israel ao poder. Foi por isso que Jesus obrigou a manter em silêncio. Se ele se dirigisse às pessoas e pregassem suas ideias, tudo o que conseguiriam seria provocar uma rebelião e um levante trágico. Só poderiam provocar outro estado de violência, condenado ao fracasso.
o momento era muito tenso, né? Então, como se esperava o Messias guerreiro que libertasse o povo de Israel da mão dos romanos, né, do jugo romano, então isso, se isso fosse difundido dessa forma, poderia causar uma série de problemas, uma rebelião que seria um fracasso. Aí o que acontece? O plano de Deus não estaria sendo cumprido, né? Então esse pensamento, essa interpretação correta de que o Messias, o libertador, o nosso redentor, não era para libertar-nos do ultraje desse mundo, mas sim com coisas muito maiores. O quarto tópico da nossa lição: a glória do rei é confirmada. Mateus 17, de 1 a 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa se envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falara a respeito de João Batista. Irmãos, provavelmente as mentes dos discípulos estavam ainda feridas e afligidas pela insistência de Jesus sobre o fato de que ele devia ir a Jerusalém para ser humilhado, tratado como um criminoso, para sofrer, para ser crucificado e morrer. Devem ter pensado que a única coisa que os guardava era uma negra vergonha. Mas toda a atmosfera do Monte da Transfiguração está impregnada de glória. Desde o começo até o fim, a chave de todo esse incidente é a glória. O rosto de Jesus brilhava como o sol e suas vestimentas refulgiam e deslumbravam como a luz. Além disso, Pedro deve ter aprendido 2 lições essa noite. Quando Pedro despertou para o que acontecia, sua primeira reação foi construir 3 tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias. Pedro sempre estava disposto à ação e era o tipo de pessoa que precisava fazer algo a todo tempo. Mas há um momento em que é necessária tranquilidade, um momento de contemplação, a maravilha, a adoração, o assombro reverencial ante a presença da glória suprema. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, lá está no livro de Salmos. Pode acontecer que às vezes estamos muito ocupados fazendo algo, quando seria melhor que permanecêssemos em silêncio, escutando e experimentando um sentimento da maravilha, adorando a presença de Deus. Antes de poder lutar e aventurar-se sobre seus pés, os homens devem orar e dobrar os seus joelhos, né? Vemos aqui Pedro afoito, parecia que era uma pessoa que sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. E na verdade, esse era um momento de louvor, um momento de adoração.
Então ele não entendia, não tinha essa tranquilidade, né, irmãos? Outro tópico que a nossa revista traz chama-se Mais Dois Milagres Aconteceram, Mateus 17, do 14 ao 27. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-me de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para o Calá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam os impostos das suas dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que tu parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos filhos ou os dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um éster. Toma-o e entrega-lhes para mim por ti. Os discípulos perguntaram a Jesus por que não tinham sido capazes de expulsar o demônio. O Senhor respondeu que a fé deles era muito pequena. E o poder de Deus misturado à nossa fé que move montanhas. A semente da mostarda é a menor, e Jesus disse que mesmo uma fé tão pequena como a semente de mostarda teria sido suficiente. Talvez os discípulos tenham tentado expulsar o demônio por seus próprios esforços e não pelo poder de Deus. Existe um grande poder até na mais diminuta fé. Quando confiamos no poder de Deus, se como cristãos sentimos fracos ou impotentes, devemos examinar a nossa fé para que para que a gente possa nos certificar de que estamos confiando no poder de Deus e não em nossa capacidade de alcançar resultados. Jesus não estava condenando os discípulos por terem uma fé abaixo do padrão, mas apenas mostrando a importância da fé para um futuro ministério. Se você, irmão, estiver enfrentando um problema que pareça ser tão grande e um problema irremovível como uma montanha, afaste seus olhos do problema e busque a Jesus para obter mais fé. Somente assim será possível superar os obstáculos que estiverem aí no seu caminho. E assim que é o exemplo de Jesus Cristo para as nossas vidas. Jesus mais uma vez predisse sua morte, nos versículos 16 até o 21. Porém, o mais importante foi que mencionou sua ressurreição. Infelizmente, os discípulos ouviram apenas as primeiras palavras de Jesus e sentiram-se desencorajados. Não podiam entender porque Jesus desejava voltar a Jerusalém, onde certamente enfrentaria problemas.
Até a ocasião de Pentecostes, os discípulos não haviam compreendido inteiramente o propósito da morte e a ressurreição de Jesus. Não devemos ficar preocupados se formos incapazes de compreender tudo a respeito de Jesus. Afinal, os discípulos passaram 3 anos ao lado dele, né? Viram seus milagres, ouviram suas palavras e ainda assim tiveram dificuldade em entender. Entretanto, apesar das suas dúvidas e perguntas, eles creram, e é isso que devemos fazer. Os discípulos não entendiam porque Jesus continuava falando sobre a sua morte, pois esperavam que ele fosse instituir um reino político, um grande império político. A ideia da morte de Jesus malograva as esperanças dos discípulos, pois não sabiam que a morte e a ressurreição de Jesus viabilizariam a implantação do reino de Deus. Outra questão também aqui, meus irmãos, sobre os impostos. Todos os homens judeus tinham a obrigação de pagar um imposto para a manutenção do templo. Os coletores de impostos erguiam tendas para recebê-lo. Somente Mateus registra esse episódio, talvez porque ele próprio tinha sido um coletor de impostos. Como de costume, Pedro respondeu a pergunta sem realmente saber a resposta e colocou Jesus e seus discípulos numa situação um pouco embaraçosa. Entretanto, Jesus aproveitou-se dessa para enfatizar sua função como rei. Os reis e seus familiares não pagavam impostos. Semelhantemente, Jesus, o Rei dos Reis, não devia pagar qualquer imposto. Jesus pagou imposto por si mesmo e por Pedro, para não entrar em conflito com aqueles que não compreendiam a sua posição real. Jesus concordou em fornecer o dinheiro do imposto, porém Pedro deveria buscá-lo. Na verdade, tudo que possuímos é dado a nós por Deus, mas Ele quer a nossa participação ativa nesse processo. Como povo de Deus, somos estrangeiros nesse mundo. Nossa lealdade sempre deve ser dirigida a nosso verdadeiro Rei Jesus. No entanto, precisamos cooperar com as autoridades e ser cidadãos responsáveis. O embaixador obedece às leis do país em que exerce a sua diplomacia, a fim de bem representar aqueles que o enviam. Somos todos embaixadores de Cristo. Vamos lembrar disso, meus irmãos. Partindo para a conclusão do nosso estudo de hoje, Jesus deixa seus discípulos avisados sobre tudo o que iria acontecer. Não foram pegos de surpresa, mas instruídos. Então, irmãos, Jesus tomou cuidado aqui de revelar aos discípulos, muito embora eles tenham tido bastante dificuldade para ter um pleno entendimento da vontade de Deus, de que como poderia um mestre, né, aquele que era filho de Deus, passar por tanta humilhação. Muitas vezes nós não conseguimos entender os planos de Deus para a nossa vida. Então a gente tem que pedir sempre a Deus orientação e sabedoria para que possamos ter uma tranquila visão de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então os discípulos, muito embora tendo convivido 3 anos com Jesus Cristo, vendo todas suas obras, suas maravilhas, milagres, mesmo assim tiveram dificuldade de entender, né? E aqui Jesus deixa claro, de uma forma até que insistente, do que iria acontecer com ele. Que estejamos testemunhando cada dia do grande Rei e Salvador, e que muitos também façam parte desse grupo. Que o nosso testemunho seja contagiante a fim de que possamos testemunhar e pregarmos a palavra, né, para que possamos servir a Deus, né, obedecendo a sua palavra e também trazendo pessoas para o reino, né, através aqui dos testemunhos e da obra de cada um e com a orientação também do Espírito Santo, tá? Irmãos, espero de alguma forma ter contribuído, agradeço muito e até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe a todos.